Tem gente que tem gigantes dentro dele mesmo, que o pior gigante não é o que a gente enfrenta do lado de fora, é o que está dentro da gente. Gigante, por exemplo, a gente foi criado como com a cabeça pequena. Tem gente que tem um gigante dele: meu avô era pobre, meu pai era pobre, eu sou pobre, vou morrer pobre, seja o que Deus quiser. Não é porque seu pai era pobre que você tem que ser pobre. Se você aceitar a condição, você nunca vai mudar a sua vida, porque você nunca vai chegar num lugar onde a sua mente não chegar primeiro. Deu para entender? Sabe por que eu falo inglês? Porque aqui, com 17 anos eu já falava. Com 17 anos eu li um livro e eu disse: eu vou estudar na universidade desse homem aqui nos Estados Unidos. Todo mundo ria, mas eu me formei e eu estou lá. Porque aqui eu já era. E se você não é um vitorioso aqui, você nunca vai ser um vitorioso do lado de fora. Porque antes de derrotar os inimigos lá fora, você tem que derrotar os inimigos que estão dentro de você. Quem aqui assistiu o filme Guerra nas Estrelas? Alguém assistiu? Como é que chama o herói? Luke Skywalker. No terceiro filme da série, porque são 2 trilogias, tem 3 filmes, depois tem 3 novos. O Luke Skywalker, no último filme, ele ia virar um cavaleiro Jedi. E tem um anãozinho desse tamanhozinho assim, orelhudo, feio, chamado Yoda, que é o mestre Jedi. Aí ele chega para o Yoda e diz assim: mestre Yoda, que me falta para ser um cavaleiro Jedi? Aí ele só se falta uma coisa: entrar nessa floresta negra e enfrentar o teu pior inimigo. Aí ele entra com medo. Aí quando ele vai no meio daquela floresta negra, ele tem uma espadinha desse tamanho assim, que ele aperta e sai um facho azul. Aí ele puxa a espadinha. De repente aparece o Veda, aquele gigante de preto, com aquela máscara preta, com aquela voz gutural: hoje eu vou acabar com você. E aí ele pega e aperta a espada dele, sai o fio vermelho e eles começam a lutar. Até que depois de lutar muito, o Luke Skywalker dá uma espadada na cabeça do Veda e corta o pescoço dele. Aí o pescoço dele sai rodando, a cabeça sai rolando. E aí ele chega com medo para, por fim, ver a cara do maior inimigo dele. Aí ele vai chegando, e com a ponta da espada ele abre a máscara. E quando ele abre a máscara, era ele. A cara que estava lá era dele. Porque o maior inimigo dele, o maior inimigo teu, é você mesmo. Deus está dizendo: eu estou contigo, você não acredita. Eu te perdoei, você não acredita. Eu te chamei para ser vitorioso, você não acredita. E a gente está sempre duvidando que a gente pode, que Deus está com a gente, que a gente é perdoado, que o diabo é mais forte. E a pessoa nunca é vitorioso, porque ele não consegue vencer os medos que estão dentro dele. Coisas que a gente carrega de criança, que o pai diz: você é burro, você não vai dar nada na vida, seu sonhador, você não está vendo que nós nascemos aqui em Santo Antônio de Jesus e nunca vamos sair daqui? E o cara acredita nisso e fica naquela vida a vida toda: meu pai é meu irmão. E até crente, você sabia? Tem crente que é pior do que incrédulo. Porque tem incrédulo que tem mais coragem que crente. Tem incrédulo que é mais contente que crente. E tem incrédulo que não é crente. Sabe por que aqui em Santo Antônio não tem mais crente? O culpado são os crentes. Porque eles são tão infelizes que os incrédulos não querem ser que nem ele. Eles vivem uma vida tão miserável. Diz que Deus dá poder, eles não têm. Diz que Deus dá riqueza, eles são pobres. Diz que Deus faz feliz, ele está com dor de barriga? Não, eu sou crente. O cara, eu vou ser crente para ser igual um camarada desse aí, com a cara de múmia dessa aí. Agora, se você viver uma vida vitoriosa, feliz, aí você vai ver.
de verdade. E aqui tem a receita para você ser um homem vitorioso. Porque aqui está falando de Davi. Davi matou gigante. Sabe com quantos anos ele matou gigante? 17. Sabe com quantos anos ele matou um leão e um urso? 16. Será que o homem era bom? A Bíblia diz que quando ele matou o leão agarrou uma ovelha dele. A Bíblia diz que ele veio, agarrou o leão pela barba e matou. Tem gente aí, meu filho, que o leão não precisa, é só fazer assim, ó. Só o bafo do leão já mata ele. O cara já sai correndo só com o bafo. O leão não precisa nem vir, é só fazer, e ele já, ó. Agora aqui com o pastor Silmar, né, e a pastora Janice. Vamos falar um pouquinho com eles, porque eles estão vindo do Rio de Janeiro para ministrar aqui no Congresso de Família. E gostaria de saber, vindo assim de tão longe, qual a importância da família na igreja? Olha, o evangelho, ele não é uma religião. Cristianismo não é religião. Cristianismo é um relacionamento. Então, hoje, muitas igrejas, às vezes, investem em evento e não em relacionamento. E Deus, antes de criar a igreja, Ele criou família. E a família é tão importante que nem anjo tem família. O anjo, ele é assexuado. Ele não pode gerar filhos. Então nós temos um privilégio extraordinário, que é gerar famílias. E o diabo, ele não pode destruir a igreja, porque a Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então o que ele faz? Ele vem através da família. Porque como a igreja é constituída de família, se ele atingir a família, ele atinge a igreja. Então uma mãe que não vê o filho no altar, ela está preocupada. Um marido sozinho, ele não adora bem Deus. Uma mulher que sabe que o marido está bebendo ou está numa balada, ela não vai ficar feliz. Agora, por exemplo, eu estou aqui, meu filho está pregando em São Paulo, pastor Tiago, o Lucas está pregando no Rio de Janeiro, o Felipe e a Cristine cantam e administram o meu ministério, então não tenho preocupação, nós todos estamos no altar de Deus, né? E a família unida, diz aí o ditado, jamais será vencida. E pastora, qual a diferença de se ministrar para famílias e a diferença de ministrar para assim, a pessoa individual, o crescimento individual da pessoa? Olha, eu acho que a gente ministrando para a família, você abrange mais, né? Você pode falar em grupo, você pode atingir, porque às vezes um problema de um tem vários com o mesmo problema, né? E você vê um resultado. E você ministrando individualmente é mais como se fosse um trabalho de cura interior, porque aí você tem que ir a fundo, o que está causando aquilo, né? É uma coisa mais de consultório, mais de tempo, terapia. Não é? E a família não, quando você ministra assim, a gente fala é muito gostoso você ver, né, a expressão das pessoas quando a gente está falando, a reação delas, você vê que elas estão vibrando, e isso não tem nada. E mais do que a reação, é ver os frutos. Hoje nós vivemos em uma sociedade em que a família ela é totalmente desacreditada pela mídia, né? A mídia faz de tudo para que cada vez mais denegrir, né, os valores, os princípios da família. Como que a gente pode estar fazendo para resgatar esses valores que vêm sendo cada vez mais perdidos, né? O grande problema da igreja, eu falei até isso para os homens hoje, é que nós evangélicos somos o problema dos incrédulos converter. Por exemplo, uma mulher crente, que o marido não crente não quer que ela venha na igreja. Ora, por que ele não quer que ela venha na igreja? Se ao se converter, ela se tornou melhor esposa, melhor amante, melhor mãe, melhor dona de casa, melhor tudo. Lógico, se ele não quer que ela venha na igreja, é porque ela piorou. Não melhorou, certo? Então o pessoal fala assim, o mundo está em trevas, mas essa sala aqui só fica em trevas se aquela luz lá não estiver acesa. Acendeu, as trevas somem. Então o mundo só está em trevas porque nós não estamos sendo luz. A maioria dos crentes, você que está me assistindo, ele acha que Deus salvou ele para ele ir para o céu. Deus não te salvou para ir para o céu. Porque se Deus tivesse salvado para ir para o céu, no dia do teu batismo ele te matava.
Deus salvou para você viver uma vida tão linda, tão bonita, tão feliz, tão espetacular, que as pessoas do mundo, ao verem a vida que você vive, vão dizer: eu tenho que conhecer o Deus dele, porque esse é o tipo de casamento, é o tipo de família que eu quero ter. O grande problema está em que eles olham para as famílias da igreja e não veem aquilo que as famílias pregam na vida deles. Ele diz que é para ser feliz, e ele não é. Ele diz que Deus vai prosperar, ele continua sem prosperar. Ele diz que ele recebe poder, e ele vive uma vida triste, miserável, cara de múmia, e as pessoas não querem. Então, para a gente mudar, é só a gente viver. Por exemplo, esses dias várias televisões me entrevistaram, e eles ficaram empolgados com o jeito que eu falo da Janice, dos meus filhos. Por quê? Lá em Nova York, em 11 de setembro, quando aqueles aviões destruíram as torres, ninguém que estava no avião ou na torre ligou para o banqueiro, ninguém ligou para o contador, ninguém ligou para o gerente do banco. Todo mundo ligou para a esposa e para os filhos dizendo: eu amo vocês. Porque na hora premente, na hora do problema, na hora da dificuldade, na hora que a gente realmente precisa, quem a gente quer do lado é a pessoa que a gente ama. E acontece, não sei se você já reparou, e você que está me assistindo aí, por exemplo, o camarada tem um amante, ele fica com a amante até ficar doente, mas na maioria das vezes, quando ele fica doente, com uma doença incurável, ele volta para a esposa, porque quem vai cuidar é aquela que ele realmente sabe que ama ele. Pode ver. Então, apesar de muita gente denegrir família, há um avivamento mundial na família. Os valores familiares estão em alta, pode ter certeza. Qual a mensagem que vocês, como família, deixam, né, para os que estão nos assistindo? Bem, eu curto demais, né, ser mãe, ser de esposa em primeiro lugar, né? Para mim, a melhor hora do dia é quando a gente está todo mundo junto. Eu acho que tem que ter alegria, tem que ter intimidade, tem que ter brincadeira. A gente tem que viver, né? Viver plenamente, junto com o nosso marido, junto com os nossos filhos e, claro, na presença de Deus. E eu gostaria de dizer, tem gente que ora muito, lê Bíblia muito, vai à igreja muito, trabalha muito, jejua muito, faz tudo muito, mas esquece da principal coisa que Deus criou ele: viver. Eu oro. Eu leio Bíblia, eu leio. Eu prego. Mas eu tenho uma vida boa com a minha esposa. Nós nos amamos, nós nos curtimos, nós ficamos juntos. Como ela disse, nós rimos um do outro. Eu dou risada dos furos dela, ela dá risada dos meus. E olha, eu vou te dizer mais: se Jesus viesse hoje, ele ia na sua casa e ele ia fazer o churrasco de carne de sol. Ele ia sentar na sala e assistir o jogo com a gente. Porque Jesus ia viver uma santidade normal. Porque você não precisa virar um ET, um anjo, para ser santo. Você pode apenas ser homem. Não é nada errado em ser homem. Tanto é que Jesus, sendo Deus, se fez homem e habitou entre nós. E você, como homem, deve habitar entre os homens, mostrando aos homens que é possível ter uma família e viver feliz.